Muito bem, pessoal, prestem atenção nisso. O deputado Chiproy está apresentando a Lei Mamdani para deportar e desnacionalizar pessoas que defendam ou tenham ligação com partidos islamistas, socialistas, comunistas ou chineses. Basicamente, quem é anti-americano, quem tem uma agenda diferente. Eu venho dizendo isso há muito tempo, eu não me importo. Nós não estamos vivendo nos anos 80, nós não estamos vivendo nos anos 70, nem nos anos 60 ou 70 no mundo pós-McCarthy, onde Ronald Reagan disse: sabe o quê? Nós temos que ter fé no nosso sistema democrático. Se alguém é comunista, deixe que pregue o comunismo deles e nós vamos derrotá-los pelos nossos meios democráticos. Não, este é um mundo diferente. Certo? Sim. Sim, Ronald Reagan venceu ao derrotar o comunismo, mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, certo? Então eu digo, pessoas que não acreditam na democracia, pessoas que não acreditam na Constituição americana, não deveriam ter o direito à liberdade de expressão, não deveriam ter o direito de propagar suas ideias para desmontar o sistema americano. Então é nisso que eu acredito, por isso isso é incrível. Ah, Isso. Lei Mandani, deixa eu ler isso para vocês. Se isso for aprovado, pessoal, isso é incrível. Isso vai servir como referência para todos os nossos outros países ocidentais. Porque eu sempre disse, só porque você se tornou titular de um passaporte ou se tornou cidadão através, não apenas através de um processo de naturalização. Mesmo se você nasceu de um genitor muçulmano na América, de repente você é americano e estamos presos a você pelo resto da nossa vida. Não. Se houver alguns casos isolados, sabe, se houver alguns extremistas, se apenas 1% dos muçulmanos forem extremistas, então tudo bem, podemos colocá-los na prisão. Mas se isso se tornar um movimento para desmantelar os Estados Unidos da América ou a Grã-Bretanha, como estão fazendo na Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha vai descobrir isso muito em breve, então precisamos de uma solução política de longo prazo. Isso não é mais apenas uma questão criminal em que você pode simplesmente colocá-los na prisão. Não, você precisa desnacionalizá-los, deportá-los, porque no fim das contas eles ainda são prisioneiros de consciência. Sabe, eles têm um ponto de vista ideológico que não está de acordo com a nossa visão de mundo. Então precisamos de uma solução política para isso, certo? Você quer estabelecer um califado? Quer espalhar o Islã? Quer estabelecer a Sharia? Então vá, Bagarov. Vá morar no Afeganistão. Nós não precisamos de você. Então essa lei vai nos aproximar disso. O Lei Mamdani impõe mudanças radicais nas leis de imigração, deportando, revogando a naturalização e negando cidadania ou entrada nos Estados Unidos a estrangeiros que sejam membros de partidos socialistas, comunistas, Partido Comunista Chinês, partidos fundamentalistas islâmicos ou ao islamismo, ou que defendam socialismo, comunismo, marxismo ou fundamentalismo islâmico. Por exemplo, Daniela Kikuchi fala isso abertamente e com orgulho. Veja só. Aceita páginas islâmicas. Esse cara é um islamista britânico. Tudo o que está em vigor exige força. É assim que podemos abordar a questão da jihad ofensiva no Islã sem comprometer nenhuma de nossas crenças islâmicas? Ou você se submete ou morre? É isso. Diga abertamente que temos que realizar a jihad ofensiva. Ele é cidadão americano e supostamente estamos presos a ele. Não. Por favor, precisamos que essa lei Mamdani seja aprovada no Congresso. Além disso, essa legislação redefine esses termos e elimina brechas como migração em cadeia e reivindicações fraudulentas da lei de imigração que facilitaram a entrada em massa de marxistas e islamistas. Por que continuamos importando pessoas que nos odeiam? Sim. Não só nos últimos 6 anos, mas nos últimos 60 anos, com certeza. O sistema de imigração tem sido usado para prejudicar a competitividade dos trabalhadores americanos e favorecer a importação em massa do terceiro mundo. Isso não só levou ao aumento da criminalidade e à redução dos salários, mas também à disseminação de ideologias hostis, fundamentalmente contrárias aos valores americanos e ao modo de vida americano. Então, por que precisamos disso, pessoal? Por que precisamos disso? É por isso que precisamos disso. Olhem para isso. Se isso não fizer seu sangue ferver, você não está prestando atenção. E você não se ama o suficiente. Olhem para isso. Um nova-iorquino vê um enorme outdoor em árabe.
Aliás, isso não é algo tão chocante pra mim, porque talvez eu já esteja dessensibilizado. Porque eu já vi isso no Reino Unido e está começando a acontecer na Austrália, e estou vendo como os australianos respondem, mas não tão agressivamente. Então esses caras ficam tipo, que diabos? Então parabéns pra vocês, americanos. Parabéns mesmo. É exatamente assim que vocês deveriam reagir, porque os britânicos não reagiram a isso. Eles ficaram tipo, ah, não é lindo? Meu Deus. Estamos aqui na Lia, indo em direção ao túnel Midtown. E o que você acabou de ver é um anúncio da saúde de Nova York, NYC Cares, algo assim, uma placa completamente em árabe, pago com o seu dinheiro de impostos. A única coisa que vi esse prefeito fazer foi organizar jantares na Gracie Mansion e colocar placas em um idioma que a maioria de Nova York não fala. Isso É o que parece. ser conquistado. A base de Mamdani é formada por eleitores estrangeiros. Pessoas nascidas fora dos Estados Unidos, que agora migraram para os Estados Unidos. Ele está atendendo essas pessoas quando coloca uma placa totalmente em árabe. A assimilação não é você exigir que o país em que está mude o idioma. Nenhuma placa na cidade de Nova York deveria estar em outro idioma além do inglês. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, a cidade de Nova York ainda faz parte dos Estados Unidos da América. Se há pessoas na cidade de Nova York que se sentem mais confortáveis lendo placas em árabe, elas deveriam voltar para seus países de origem árabes onde se fala árabe. Elas deveriam voltar para onde se sentem mais confortáveis. Nos Estados Unidos não deveria haver nenhuma placa em árabe, exceto a de saída para casa. tão simples. Não deveríamos precisar dizer isso, pessoal. Mas olhem isso. Deixem-me mostrar um vídeo do Paquistão. Ah, não, desculpe. Isto é Nova York. Nós vamos querer um... Vocês não deveriam permitir isso, pessoal. Você não deveria permitir isso. Não é racista mandar essas pessoas de volta para seus países. Olhe para eles. O que eles trazem para a América? Como eles contribuem para a sociedade americana? O que eles têm a oferecer? Nada. Não tem nada a oferecer. Metade depende da assistência social. E lamento dizer que eles são horríveis desde... da perspectiva estética também. Olha isso. O que é isso? Que porra é essa? A deportação é a única solução compassiva. Essas pessoas não estão aqui para te enriquecer. Essas pessoas estão aqui para te destruir, literalmente te destruir. Eles mesmos dizem isso. Muitos desses vídeos que te mostrei antes, acabei de mostrar. Um vídeo de um muçulmano americano, mas há tantos deles em todo lugar. Olha quem vocês elegeram. Escuta ele. Ele está dizendo, não se preocupe, eles serão os garçons. Mamdani relata que sua mãe queria brancos como garçons em um filme. Ei, eles odeiam o povo. Eles vêm para seus países. Não entendo essa mentalidade. Porque minha mãe fez um filme chamado Mississippi Masala e conheceu meu pai nesse processo. Na época, ela buscava financiamento para o filme e contou que era uma história de amor entre um homem afro-americano e uma mulher indiana de Uganda. Ela procurou um financiador que perguntou onde estavam os atores brancos. Ela respondeu, não se preocupe, eles serão garçons. E nós vamos dar a eles os papéis de figurantes. E ela me ensinou que, se não contarmos nossas próprias histórias, ninguém mais vai contar. E muitas vezes, quando se trata de histórias sobre pessoas de cor, feitas por pessoas de cor, nós não temos esse financiamento. Essas pessoas são extremamente racistas, extremamente racistas. Pelo menos alguns nova-iorquinos agora estão protestando. Olha isso. Ninguém parece achar perturbador que o prefeito da cidade, que por acaso... Ninguém acha perturbador que o prefeito desta cidade, que por acaso é muito amigo de Hassan Pica, o ativista que diz que a América mereceu o 11 de setembro. A América mereceu o 11 de setembro, cara. Eu estou dizendo isso. Um memorial, 3.000 nova-iorquinos, ele ri na nossa cara. Seus melhores amigos.
todo dia. Ele disse mais, mencionou os proprietários e falou algo como matem eles ou que deveria haver sangue nas ruas. Ele disse, encharquem as ruas com o sangue dos proprietários que aumentam o aluguel. Foi isso que ele disse. Estou parafraseando ele. Esse é o tipo de linguagem que eles usam. Quero dizer, eu posso ser bem imprudente com as minhas palavras, mas eu nunca digo nada violento porque eu sei que é aí que devemos traçar o limite. Ele disse que a América mereceu o 11 de setembro. Não sinto nenhum patriotismo em meu coração. Porque ele é um turco? Claro, ele não tem nenhum patriotismo. Ele tem patriotismo pela Turquia, pelos muçulmanos, pela sua ideologia comunista. Eu morri, bombeiros, pessoas inocentes, e esse aí vai colocar uma coroa de flores, uma coroa de flores. Laugh at us! Você apoia o terrorismo? Não, não apoio nem aos Estados Unidos da América. Mao Zedong é um dos grandes líderes mundiais. Tudo bem? Muçulmano radical dizia isso todos os dias. A América merece o 11 de setembro. E ele é muito amigo do prefeito mandante. Não, Você está encrencado. não estou puxando o saco. Estou falando sério. Aqui, se você quiser isso, eu não usei. Socialismo. Socialismo, cara. Quem mais? Não me pressione. Não, desculpa, não. No, yo. Eu sou o último nova-iorquino com princípios. Primeiramente, acredito que a América não mereceu o 11 de setembro. Você está errado. Ah, tudo bem. E ninguém tem coragem. Impérios nunca morrem em silêncio. E devemos acabar com o Império Americano de qualquer jeito. Você se beneficia do Império Americano. É por isso, pessoal. Não acredito em Deus, mas se existir, por favor, aprove esse projeto de lei. Eu quero viver para ver o dia em que essas pessoas sejam agarradas e expulsas, deportadas à força. Cada dia me deixa mais confiante na minha crença de que isso vai acontecer. Vai acontecer no Reino Unido. Vai acontecer na França e na Alemanha. Provavelmente vai acontecer. Vai acontecer na Austrália. Mas a Austrália precisa piorar muito antes de começar a melhorar. Mas isso precisa acontecer nos Estados Unidos. Eu simplesmente não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Isso me lembra desse cara. Isso me lembra dessa vadia. Sobre algo super sério. E é isso bem aqui. Como queimar a bandeira americana. É simplesmente muito azar. É uma visão bonita, mas não é o suficiente. Precisamos destruir todo o sistema capitalista e imperialista que existe. Precisamos acabar com o governo dos Estados Unidos e... Precisamos mandá-lo para o Gulag. Precisamos mandá-lo para um Gulag. Essas pessoas merecem uma solução stalinista. Uma organização terrorista global até o maldito chão. Não podemos mais permitir que as pessoas mais perversas, violentas, más e nojentas nos liderem, porque elas vão continuar transformando o mundo em um pesadelo vivo para todos. Então siga em frente e continue queimando essa bandeira dos Estados Unidos, suja de sangue, genocida e criada por escravocratas. Não me importo, mas certifique-se de fazer sua parte para desmontar os sistemas que permitem essas atrocidades. Obrigada e Palestina livre. Que se dane a Palestina. É por isso que você precisa mandar a Palestina se ferrar. Eles criaram a situação, agora precisamos obrigá-los a arcar com as consequências. Cancelem a cidadania deles, pessoal. Eles não merecem um passaporte americano. Eles não merecem as proteções e privilégios que vêm com a cidadania dos Estados Unidos. Eles não merecem nada disso. Então eu sou um propagandista. Bem, não, só para constar. Não estou falando de propagandistas. Então é por isso que precisamos dessa lei Mamdani ser aprovada. E eu adoro que ele tenha chamado de lei Mamdani. Isso é a maior zoeira. Mas brincadeiras à parte, essas pessoas são traidoras. Essas pessoas não são leais aos países em que vivem. Então por que deveríamos ser leais a eles? Por que deveríamos ser gentis com eles? Não devemos ser gentis. Quanto mais tempo demorarmos para encontrar uma solução, mais dura será a solução. Quanto mais adiarmos isso, mais dura será a solução final.
e não estou dizendo solução final no sentido de Hitler. Quero dizer, a solução final, seja lá qual for a solução que encontrarmos, eventualmente vai ser assim. Vai ser dura e brutal. Essas pessoas não amam a América. Então, a América não tem obrigação nenhuma de aceitá-los de volta. E, antes de tudo, cancelem os vistos deles. Aquele Khalid Mahmoud, eu acho que ele já foi. Espero que ele seja deportado em breve, já que esgotou todos os recursos. Acho que pode acontecer a qualquer momento. Comecem por esses, não só os ilegais, mas também esses que têm visto, né, os que têm green card, e depois, eventualmente, comecem a caçar a naturalização desses traidores. Você não tem obrigação nenhuma de ser gentil com eles.